A série especial de reportagens do Jornal Nacional sobre a Constituição Brasileira vai abordar hoje a independência e a harmonia nas relações entre os poderes da República, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Hoje, 5 de outubro de 1988, no que tange à Constituição, a nação mudou. A Constituição mudou na sua elaboração, mudou na definição dos poderes, mudou restaurando a federação. Essa mudança na definição dos poderes a que o deputado Ulisses Guimarães se refere no discurso de promulgação da Constituição foi fundamental para a democracia no nosso país. Legislativo, Executivo e Judiciário separados e em equilíbrio. Entre os 250 artigos da Constituição, mais de 90 trazem os deveres, responsabilidades e estruturas dos três poderes. Mas antes de todas essas definições, o artigo 2º estabelece como eles devem funcionar. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. A harmonia pressupõe uma atuação conjugada. O ideal é que haja harmonia, mas não se pode sacrificar a independência para favorecer a harmonia. Percebeu? Então a harmonia é sempre desejável, mas a independência é absolutamente imprescindível. Dentro deste universo, cada um desses poderes tem as suas funções específicas. Uma delas, que é muito importante, é de fiscalizar a atuação dos outros dois. É o chamado freios e contrapesos. Para dizer se o Legislativo legislou de acordo com a Constituição e se o Poder Executivo executou de acordo com as leis e a própria Constituição também. Muitas vezes o Legislativo atua em áreas que são próprias do Executivo, por exemplo, formulando políticas públicas. O Executivo, por sua vez, muitas vezes, por meio de decretos, regulamentos, portarias, acaba legislando. O Judiciário fala por último, porque é um pouco como numa partida de futebol, né? O árbitro tem que dizer se foi pênalti, se foi falta, se a bola foi lançada fora de campo. Mas nem sempre os três poderes estiveram em ponto de equilíbrio. Ao longo da nossa história, o Executivo quase sempre teve um peso maior que o dos outros poderes. Tanto que, durante a República, o Congresso foi fechado 6 vezes. Na ditadura militar, o chefe do Executivo chegou a ter poderes quase absolutos, impedindo até mesmo recursos à justiça, com o AI-5. A Constituição de 88 reergueu o Legislativo e o Judiciário, acabando com a subordinação entre os poderes. Assim, o desenho dos 3 pratos da balança estabelece um equilíbrio perfeito. O Executivo administra, o Legislativo cria as leis e o Judiciário aplica as leis. O equilíbrio entre os poderes não é um equilíbrio estático, né? Ele é um equilíbrio dinâmico. Os projetos de lei aprovados no Parlamento, no Poder Legislativo, eles são passíveis de sanção ou veto presidencial. Se o chefe do Executivo veta um projeto de lei, no todo ou em parte, este veto pode ser revisto e até derrubado pelo Parlamento. O Congresso derrubou hoje 2 vetos que o presidente tinha imposto a projetos de lei de ajuda financeira ao setor cultural, um dos mais afetados pela pandemia. Com a derrubada dos vetos à Lei Aldir Blanc II e à Lei Paulo Gustavo, as medidas entram em vigor. Os freios e contrapesos, eles se manifestam também nessa situação que é muito conhecida da sociedade, que é a escolha dos membros do Supremo Tribunal Federal. Uma situação em que os 3 poderes são envolvidos. É um membro do Judiciário, escolhido pelo Presidente da República, mas aprovado pelo Poder Legislativo, pelo Senado. O jurista indicado pela presidência vai ser sabatinado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Depois da indicação, ainda precisará ser aprovada pelo plenário. Cada poder pode e deve ajudar a restabelecer o equilíbrio da balança, para que ela nunca volte a pender apenas para um lado. O que significa dizer isso? Significa que quando há omissões relevantes
tanto do Legislativo como do Executivo, no cumprimento de exigências constitucionais para a efetivação de direitos fundamentais dos cidadãos, o Judiciário é chamado pela própria cidadania a despertar esses poderes políticos e deflagrar essas políticas públicas. Nenhum juiz sai da cadeira para buscar problema. Ele é provocado e só age quando é provocado. Mas como a Constituição determina que haja uma solução, ele tem de dar uma resposta, quando caberia a outro poder decidir. Mas não podemos esquecer essa primeira premissa. O judiciário só se movimenta quando ele é provocado. Muitas vezes a atualização dos valores constitucionais, ela se dá pela própria iniciativa do Poder Legislativo. Foi o caso da edição da Lei de Biossegurança, que contemplou a possibilidade do desenvolvimento do Brasil de pesquisas com células-tronco embrionárias. A lei, ela permitiu o avanço da pesquisa em biotecnologia. Isso significa um avanço à vida. Depois de 2 anos tramitando pelo Legislativo, a lei foi sancionada pelo Executivo e passou a valer a partir de 2005. Foi questionada no Judiciário e em 2008 veio a decisão do Supremo, responsável por julgar se as leis estão de acordo com a Constituição. O Supremo Tribunal Federal tomou hoje uma decisão histórica. Liberou as pesquisas com células-tronco de embriões humanos. Com o resultado de ontem, os ministros referendaram uma outra decisão, a do Congresso Nacional, que aprovou em 2005 a Lei de Biossegurança. A importância do STF autorizar a pesquisa é garantir avanço em biotecnologia, e isso garante proteção à vida, à ciência, garante que a gente consiga melhorar a qualidade de vida das pessoas. Eu sou Daniela Bortman, 39 anos, médica do trabalho. Quando eu estava no 3º ano da faculdade, eu sofri um acidente de carro. Eu tive uma lesão medular na 4ª e 5ª vértebras cervicais. Em 2008, Daniela foi até o outro lado do mundo em busca de novos tratamentos que ainda não encontrava no Brasil. A China já havia liberado há mais tempo a pesquisa com células-tronco. Este é o destino da longa jornada de Daniela. Entre jardins chineses cuidadosamente desenhados está a clínica do Dr. Huang. 1.300 pessoas de vários países já vieram até aqui em busca de tratamento. Infelizmente, a gente ainda não tem os resultados que a gente esperava, né? Mas a gente percebe que, do ponto de vista legal, a gente teve bastante avanço. Como a ciência internacional ela avança muito depressa, a gente precisa que os legisladores estejam atentos a essa velocidade para poder acompanhar, para que as pessoas, os brasileiros, possam ser beneficiados dessas técnicas de biotecnologia e do avanço à saúde. Existem muitos caminhos para criar novas leis. As propostas podem vir do Legislativo, do Executivo e até da população. Mas cabe aos deputados e senadores a aprovação das leis, que pode levar anos, porque depende de debates, estudos. A pessoa que tem um direito no limbo, né? Essas pessoas têm pressa. Não é porque isso não foi previsto na Constituição que isto não está protegido pelo espírito da Constituição, né? Correr contra o tempo para salvar uma vida. O advogado Marcelo Turra atende de graça mais de 500 portadores de HIV. O paciente com AIDS consegue na justiça que o Estado pague o tratamento dele com remédios de última geração. Numa doença como essa, existem 2 caminhos. Ou você desanima de uma vez, se entrega, ou você arranja forças, não sei de onde, para continuar essa batalha. O mais importante nessa história toda é que isso vai fazer com que outras pessoas se encorajem a se socorrer ao judiciário para conseguir esse medicamento. Valeu a pena essa luta, Marcelo? Valeu. A decisão que nós conseguimos foi a segunda do país, de acessar um medicamento para uma pessoa vivendo com HIV e AIDS. A segunda do país e primeira do Rio de Janeiro.
você pedir socorro ao judiciário e conseguir ter acesso ao medicamento. Eles eram muito caros naquela época. E o executivo não estava cumprindo de forma eficiente e eficaz com seu papel. Artigo 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado. Eu tinha 20 e poucos anos ali. Às vezes a gente tinha que virar à noite, datilografando. E a gente fundamentava eminentemente os nossos pedidos na própria Constituição Federal, nos próprios princípios que norteavam a questão do direito à saúde, a questão do direito à dignidade do ser humano. E a gente conseguiu, naquela época, garantir o acesso à saúde a mais de 500 pessoas vivendo com HIV e AIDS. Eram, na maioria, heterossexuais, pai, mãe, filhos menores, homossexuais, famílias inteiras contaminadas, eram crianças contaminadas. E logo em seguida o poder público, o Brasil, começou a fornecer de graça. Esse direito à saúde não ficou só nas decisões do judiciário. Ao longo dos anos, os outros poderes foram avançando na proteção da população contra a doença. Foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara o projeto de lei que permite a quebra de patentes de remédios contra a AIDS. A nossa batalha contra a AIDS é exemplar no mundo. Nós transformamos em realidade dentro do Executivo. Os precedentes judiciais que se tornaram numerosos a partir de então fizeram com que tanto o Judiciário quanto o Legislativo abrisse os olhos para outros problemas envolvendo outros pacientes com outras demandas de saúde. Uma decisão inédita da Justiça brasileira determina que um plano de saúde deve pagar o tratamento experimental de um paciente que se curou de um câncer. Depois de tantas decisões judiciais, as insulinas especiais devem passar a fazer parte da lista do SUS para serem distribuídas para a rede pública. E a Câmara de Vereadores de Goiânia autorizou a regulamentação e a distribuição de medicamentos prescritos à base de canabidiol. Oxalá que há essa possibilidade. Oxalá que há a possibilidade, em determinadas situações, de um poder invadir a esfera de atuação do outro, né? Para garantir a democracia. Para isso, é super importante que haja equilíbrio dos poderes. Talvez o baricentro desse sistema de equilíbrio, às vezes muito complicado entre os poderes, é a soberania popular, é o povo, é o interesse público, são os direitos fundamentais, né? O eixo da balança é a democracia. O eixo da balança é a garantia dos direitos básicos respeitados. O eixo da balança é a sociedade civil, a vontade de cada um de nós de poder exercer a cidadania plenamente. 3 poderes que, juntos, têm o mesmo peso: o peso da democracia. Amanhã, a importância do voto direto. Se inscreva no canal para acompanhar mais episódios da série Brasil em Constituição e também outros vídeos e notícias da televisão.